a gente se encontrar. Queria meditar um pouco sobre o sentimento de solidão. Esse sentimento, ele é muito frequente na clínica. Um imenso contingente de pessoas se queixam de solidão. Ora, eu acho que a primeira questão que deve ser colocada é que a solidão em si não deve ser vista como uma patologia. O sentimento de solidão é uma condição existencial do ser humano. Mas é claro que esse sentimento de solidão se tornará mais ou menos tolerável, mais ou menos suportável, em função de uma série de outras situações que podem ter, de fato, um revestimento bastante complexo. Eu penso que a base do sentimento de solidão é a experiência primal do bebê em relação aos seus primeiros objetos de apego. O grande desespero do bebê é exatamente esse: o desespero de se ver só. Ocorre que nós precisamos da pessoa amada para nos livrar desse sentimento de perseguição, de nos sentirmos só. Então, essas primeiras relações entre mãe e filho, né, elas são relações importantíssimas para que o bebê, que no futuro se tornará um adulto, seja capaz de suportar a constatação, mais uma vez, a constatação que deverá ser feita no futuro, de que a condição existencial dele é ser só. Essa é a nossa condição existencial, permanente. Isso não é uma doença, isso não é uma patologia. A forma com que nós nos relacionamos com esta constatação existencial pode efetivamente produzir enfermidades. Não é a coisa em si que é patológica, mas como eu me relaciono com ela é que vai me dizer se eu me relaciono de forma criativa ou de forma destrutiva. Então essa é a nossa condição existencial. Devemos ter em mente sempre isso. No futuro, nós vamos nos deparar com situações onde seremos relegados à solidão. Seja porque perdemos uma pessoa amada, né, o pai, a mãe, por morte, né, alguém querido, seja porque nos casamos ou namoramos, né, e ocorre da pessoa não se interessar, né, por nós em algum momento, né, ocorre da pessoa poder se apaixonar por outra pessoa e nos deixar. Né. Neste momento, mais uma vez, revivenciamos aquilo que nos ocorreu quando éramos bem pequenos e que não podemos nos lembrar. Né? Nós só podemos nos lembrar da maneira com que reagimos ao abandono ou à separação em função das relações que travamos agora e de como reagimos a ela, né, quando esta relação termina, por uma contingência alheia à minha vontade. É como eu reajo a isso que me dirá, mais ou menos, que servirá como uma pista, né, para que eu possa saber como eu reagi à percepção de ser só lá atrás, lá na minha infância. Como foi a minha relação com a pessoa que representou para mim amor e apego, né? Como foi que eu resolvi isso no momento em que eu percebi que aquela pessoa era uma pessoa, era um outro, e não alguém para mim, que eu podia controlar, que eu podia me esconder, que eu podia me ilusionar. Então, é importante que a gente note que são processos complexos que estão em ação. Mas vale aqui abordar a questão
mais cotidiana, mais ordinária da vida, né? Que é essa questão de que eu amo alguém que não me ama mais e que foi embora, e que eu estou agora abandonado, né? Relegado à solidão. Né? Como é que eu vou lidar com isto? Eu penso que o grande drama das separações é que ela nos empurra a esta percepção de que nós somos só, somos sozinhos. Ela nos empurra para aí. Nós descobrimos que nada nos garante, né, a presença do outro. Que o outro pode partir, que o outro pode se interessar por um outro, que o outro pode morrer e que nós estamos relegados à solidão. Se um dia a gente se encontrar,